Olá pessoal, tudo bom com vocês? Correção aí de mais uma prova da Multivix de medicina, né? Multivix 2023, prova de medicina da Multivix Cachoeiro. Vamos lá. Aí, analisa as afirmações 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. O ângulo de 30 graus somado com o triplo do seu complemento, então o 30 graus está aqui, somado o triplo do seu complemento. 3 é triplo. O que é complemento? É o que falta para chegar a 90 graus, beleza? Então, o complemento que falta para o 30 chegar em 90 é 60. Então, o triplo do seu complemento. Isso dá quanto? 30 mais multiplicação primeiro aqui, né? 6 vezes 3, 18, 180 graus. Somado com o nosso querido 30, dá exatamente 210. Então, a primeira afirmação, ela é verdadeira, ok? Primeira afirmação aqui, verdadeira. Na segunda, ele fala que dois lados de um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados iguais. Medem 38 e 14. Então, o terceiro lado poderá medir 14. Então, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou fazer um triângulo que não vou respeitar a proporcionalidade de lados, porque é desenho rápido. Ele está querendo dizer que se um lado medir 38 e o outro medir 14, o terceiro lado pode medir 14, né? Então, a resposta é falsa. Por que falso? Porque esse triângulo ele é isósceles, tem dois lados iguais. Mas esse triângulo não existe, porque eu não posso ter um lado medindo 14, o outro medindo 14, o que somado dá 28, e ambos ser menor que o outro lado. Então, um triângulo, para existir, ele tem que ter dois lados somados, tem que ser maior que um terceiro lado. E aqui eu tenho dois lados somados menor que o terceiro lado. Então, esse triângulo isósceles aqui ele não existe. Por isso, a afirmativa falsa aqui para a segunda afirmação, né? Número 3, continha chata, né? Se o suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo. Então vamos lá, vamos fazer meio que de frente para trás. Metade de um ângulo. O ângulo é x, metade, né? Metade de um ângulo. O triplo do seu complemento. O que é o complemento? É o que falta para chegar a 90. Então é 90 menos esse valor. O triplo do complemento é isso daqui, certo? 3 vezes 90 menos esse valor, né? O suplemento disso, né? Se o suplemento disso, o suplemento é o que falta para chegar a 180, né? Então, 180 menos o triplo do complemento, né? Da metade do ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Triplo do complemento. O que é complemento? Que falta para chegar a 90. 90 menos esse ângulo. Então, é x. Triplo do complemento do ângulo. Esse cálculo aqui, será que vai dar 80 para o ângulo x? Vamos ver. Muita conta pela frente. 180 aqui. 3 vezes 90, 3 vezes 90. Né? Menos com menos mais. Aqui deu 3x sobre 2. Aqui vai dar 3 vezes 90. Né? 3 vezes 90. E 3 vezes x. 3x. Beleza? Vale ressaltar que 90 vezes 3 dá 270. Então, aqui eu poderia ter colocado aqui 270, né? Claro. 270 aqui, 270 aqui, né? Aqui 270 e aqui 270. Beleza? Eu jogo esse 3x para trás, fica 3x sobre 2 mais 3x, certo? E jogo os números para a direita, 270 mais 270 menos 180. Beleza? Beleza. Então aqui, se eu juntar essas duas frações, dá 3 vezes 2, 6.
3 sobre 2 mais 3, né? Aqui 6, 7, 8, 9. Vai dar 9x sobre 2. E do lado de cá vai dar 270 mais 270 menos 180. Dá exatamente 360. Finalizando aqui, multiplica por 2 e depois divide por 9. Dá exatamente 80 graus. Beleza? Justamente o que ele falou. Então, afirmativa 3, verdadeira. Né? E por último, para o triângulo abaixo, considerando congruentes as medidas de marcas iguais e P o baricentro, o valor de x e y será 4, né? 4 para x e y 6, né? Então, se esse P é o baricentro, ele divide, né? É um traço que divide esse triângulo, essa medida e essa medida igual, né? O outro, né? O baricentro, então, vai ser esse ponto de encontro dessas linhas, né? Ele deu duas linhas aqui. E o baricentro tem uma característica muito importante, né? Se esse P é o baricentro, perceba que esse pedaço vermelho, ele é maior que o azul. E aí existe uma relação muito interessante entre eles. Qual é? O pedaço vermelho é o dobro do pedaço azul. O maior é o dobro do menor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a relação que a gente vai usar nessa questão é que y, que é a parte vermelha, é 2 vezes o pedaço azul, que é o pedaço 7 menos x, certo? Da mesma forma, você tem a outra linha, ó. Esse pedaço vermelho é maior que esse pedacinho aqui, certo? Que eu vou colocar ele de azul também, ó, azul também. O que eu sei, então? Que o pedaço vermelho, que é y mais 2, é igual ao dobro, né, daquele pedacinho azul que dessa vez é x, certo? Então, é só eu juntar essas duas expressões e encontrar o valor de x e de y. Y é igual a exatamente 2x menos 2. Achei o valor de y. Do lado de cá, y é igual a 2 vezes 7, 14 menos 2x. Certo? Agora eu igualo os dois. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. Igualo os dois, eu vou ter 14 menos 2x do lado direito, lado esquerdo, e do lado direito 2x menos 2. Letra para um lado, aqui vai dar 4x, esse 2 vem para cá, vai dar 16, né? Então, x igual a 4. Passo o 4 dividindo. Eu achei que x é igual a 4. Como é que eu faço para achar o y? Não é? Basta substituir aqui, ó. 2 vezes 4, 8, menos 2 dá 6. Então, o x é 4 e o y é 6 de fato. Então, essa daqui também verdadeira. Então, as afirmativas corretas são as afirmativas 1, 3 e 4, né? Que é a alternativa letra D aqui. Beleza, beleza, beleza. Bora para a próxima. Essa vez é 16, fala de translação de gráfico, questão rápida e prática, né? Então, olha só. Ele me deu um gráfico de f de x, que é esse gráfico aqui. Pá. E aí, a gente vai fazer algumas coisas com esse gráfico. Primeira coisa, sinal de menos antes da função, ou seja, antes do gráfico, faz o quê? É um espelhamento para baixo. Lembra da parábola? Né? Você tem a parábola com concavidade positiva, que é o A, né? Assim, se você colocar menos, ele vai ficar para baixo. Então, o que era para cima, assim, vai ficar para baixo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Se eu tenho esse gráfico aqui, desse jeito aqui, eu vou pegar ele e vou meio que jogar ele para baixo. Então, ele vai passar no 1 negativo e vai fazer isso daqui, certo? Se ele estava passando no 2,5 positivo, agora ele vai passar no 2,5 negativo. Essa é a ideia desse menos. Beleza? Beleza. Depois, ele faz o quê? Ele acrescenta 2 no x, dentro do parênteses, tá vendo aqui? O que significa essa translação? Acrescentar 2 no x significa que você vai jogar para trás, é o contrário, tá, galera? Para trás 2 unidades, né? Então, basicamente essa é a ideia. Você vai jogar todo esse gráfico para trás 2 unidades. Então, se ele estava passando no menos 1, ele vai passar no menos 3. E aí ele vai ter
a mesma pegada aqui de altura. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Beleza? E por último, mais um. O que é mais um? Esse mais um sozinho, fora do parênteses, no final, a gente chama de termo independente. Esse aqui é proporcional ao sinal, só que agora é de forma vertical. Então você vai jogar para cima todo o gráfico, né? Para cima uma unidade, porque é mais um. Então você vai pegar esse gráfico vermelho que eu fiz por último e subir com ele, né? Uma unidade. Então ele vai ficar uma coisa mais ou menos aqui, passando aqui, ó, no 1 e no -3, né? Então vai ficar, aí ele vai passar um pouco menos aqui, certo? Então procura um gráfico que tem esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui e tá passando no -3 e 1, certo? É exatamente a letra A aqui, galera, beleza? Ó, tá pequeno aqui, mas eu posso dar um zoom para mostrar a vocês aqui, ó, passando no -3 e no 1, com a curva virada para baixo, né, digamos assim, beleza? E aí, se você olhar com bastante calma, você vê que as outras alternativas não tem nada a ver, ok? É o único que está passando por esse ponto em específico. Então, cuidado. Mexeu no X é o contrário do sinal. Mexeu no termo independente é proporcional ao sinal, é de acordo com o sinal. Se é mais é para cima, se é menos é para baixo. E o menos antes da função somente como se diz, reflete ela para baixo, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos para mais uma, né? Questão bem simples aqui de operações numéricas, né? Ele fala o seguinte: um farmacêutico possuía 5 gramas de matéria-prima que foram usados para preparar os componentes. 20 cápsulas, cada uma contendo 0,05. Então, eu vou fazer o cálculo de 20 vezes 0,05, né? Vale ressaltar que cada cálculo desse eu faria assim no dia da prova, né? 0,05 é 5 sobre 100, transformei em fração, cortava aqui, ó. 2 vezes 5, 10, dividido por 10 dá 1. Então, eu gastei 1 grama só no primeiro, né? Aí eu faria os outros cálculos normal. Depois, na componente 2 é 30 cápsulas de 0,025 e depois é 30 cápsulas para 0,075. Beleza? Então, resolvendo esses cálculos aqui, eu vou adiantar aqui 30 vezes 0,025 aqui dá 0,75, né? E o outro é 30 vezes 0,075, né? Aqui dá 2,25, 2,25. Se eu somar os três, né? 1 grama, 0,75 gramas, 2,25 gramas, eu vou encontrar a incrível marca de 4 gramas. Então, tudo isso deu 4 gramas. Ele pergunta, qual é o percentual da matéria-prima restante após a preparação? Se eu usei 4, então resta para mim 1 grama. Beleza? Ele quer saber o percentual. 1 grama dentro de 5 gramas dá quanto, né? É 1 em 5. 1 em 5 é a mesma coisa de 20%, que você claramente poderia ter feito também por regra de 3, né? Que é 5 gramas é o total, como começou a brincadeira 100%, tá ligado? 1 grama, X. Você ia achar que o X ia ser exatamente 20%. Beleza? Beleza, última questão da prova. Questão 18. A asma é uma doença inflamatória crônica que acomete as vias respiratórias. Estudos, né, do Jornal Brasileiro de Pneumologia apontaram que ela é um problema mundial que atinge 300 milhões de indivíduos e é tida como a 4ª causa de internação. Um estudo selecionou 1.000 crianças e foram classificados com seu sexo e sofrem ou não sofrem de asma, né? Então, aí ele pergunta, a probabilidade de uma criança dessa amostra ser do sexo feminino, então é feminino, e ter asma, não, e ter
asma, ter desenvolvido asma. Então, eu pergunto a vocês, quando ele fala feminino, é o amarelo. Quem são os femininos? O 100 e o 400. Toda a linha do feminino é o 100 e o 400. Agora, se eu perguntar para vocês, quantos que sofrem de asma? Asma é toda essa galera aqui, certo? Beleza? Então, aí eu pergunto a vocês, entre os verdes que eu colori, né? O verde é asma, que é sim, né? Asma sim, 75, 100 e 175, que é o total. Eu pergunto a vocês, galera, como que a gente faz a probabilidade? É muito simples. Quem que foi simultaneamente? Porque esse E dá a ideia de simultaneamente, ou seja, feminino e tem asma, né? Quantas pessoas são femininas e têm asma? Exatamente 100, né? Feminino com asma são 100 pessoas, ok? Ele quer saber a probabilidade, então a probabilidade é sempre casos favoráveis, que é esse 100, sobre o total de casos. O total de casos, a pesquisa foi feita com 1000 pessoas, beleza? Corta um zero aqui, ó, fica 10 sobre 100, simplesmente 10%, alternativa correta, alternativa letra D. Bem simples aqui. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto!